Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5 horas em Campinas. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando em AM 1270 em Ribeirão Preto ou através das plataformas digitais YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas nos principais aplicativos em qualquer lugar do mundo, acessando e acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Vamos juntos a partir de agora até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Marco Luiz, avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. E o primeiro destaque é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo bem, tudo band e por aí? Por aqui também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani treinou hoje em Porto Alegre e depois acabou seguindo para Pelotas. Jogo contra a equipe do Brasil. Brasil que já está numa situação complicada, né, Júlio? Mas o Guarani não quer nem saber. Tem que passar pelo Brasil se quiser sonhar ainda com o seu objetivo. Técnico Daniel Paulista não terá Daniel Cerqueira, o seu auxiliar, está suspenso. Definição do time, somente momentos antes da partida. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha o Bandeirantes Esportiva. O volante Leonaldi, que saiu machucado na vitória da Ponte Preta em cima do CRB, realiza tratamento em 3 períodos para ficar à disposição de Kleina para o jogo contra o Botafogo, na quinta, às 7h da noite, no Moisés Lucarelli. Ryan ainda segue como dúvida para o duelo contra o time carioca. E pelo Campeonato Paulista de 2022, a Ponte Preta conheceu o seu grupo. Macaca está no grupo D, ao lado de Santo André, Red Bull Bragantino e novamente ele, o Santos. Aqui é Brasil, aqui no peito de ti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Formiga volta à seleção feminina para fazer a sua despedida oficial numa série de amistosos. A volante de 43 anos está entre as convocadas para o torneio Manaus contra Venezuela, Índia e Chile. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. O Palmeiras com Guilherme Cimatti. Palmeiras faz hoje à tarde o último treinamento antes do jogo contra o Atlético Goianiense amanhã no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão na coxa, o lateral esquerdo Jorge participou da atividade de ontem e pode ser novidade. Renan, recuperado de dores na panturrilha, também deve ficar à disposição.
Além deles, o volante Felipe Melo, poupado contra o Santos no final de semana, não deverá ser problema para o confronto contra o Atlético Goianiense. Com 5 vitórias seguidas, o Palmeiras é o vice-líder do campeonato, a 10 pontos do líder Atlético Mineiro. 3 jogos agitam a 35ª rodada nessa terça-feira. 7 da noite, o Operário pega o Remo e o Náutico visita o Confiança. E às 9h30, jogo importante contra o rebaixamento, hein? Cruzeiro e Brusque no Mineirão. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo com Paulo do Vale. O São Paulo encaminhou a venda de Paulinho Boia para o Metalist da Ucrânia. Atacante que estava emprestado ao Juventude, vinha jogando o Campeonato Brasileiro, será vendido por um valor de 1.600.000 euros num primeiro momento. São Paulo ainda detém 25% dos direitos do atleta para, quem sabe, lucrar ainda mais no futuro. Paulinho Boia pode estrear pela nova equipe apenas no mês de janeiro, após a janela de transferências. E o São Paulo, que se prepara para enfrentar amanhã o Fortaleza, 9h30 da noite, na Arena Castelão. Não retornou para a capital. Segue trabalhando, focado na partida, lembrando que Rogério Ceni tem 2 desfalques importantes. Arboleda, que vai desfalcar o São Paulo, não só nesse jogo, mas contra o Palmeiras. E também o Flamengo, e Rigoni, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. FIFA anuncia que prêmio de melhor do mundo será entregue no dia 17 de janeiro do ano que vem, 2022. Processo de votação começa na segunda-feira e vai até o dia 10 de dezembro. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixe, na voz de Isabelle Moraes. O Santos tem confronto amanhã contra o time do Bragantino em casa às 7 da noite e vai ter baixas o técnico Fábio Carille. O zagueiro Emiliano Velasquez teve uma lesão muscular confirmada na posterior da coxa esquerda. Para a vaga do uruguaio, o técnico Fábio Carille pode utilizar Wagner Palha, que entrou na vaga de Velasquez contra o Palmeiras, Luiz Felipe ou Kaique, que está recuperado de uma lesão na coxa. Lembrando também que Madison, lateral direito, está fora por suspensão, não enfrenta o Bragantino. Pará é uma possibilidade para atuar pelo corredor direito. O Peixe, tentando melhorar os números em casa, volta a campo, portanto, amanhã, quarta-feira, às 7 da noite, na Vila Belmiro, diante do time do Bragantino. Carros da Fórmula 1 começam a chegar no Brasil por Campinas, aeroporto de Viracopos. No final de semana tem a etapa de Interlagos no Mundial. Serão aproximadamente 600 toneladas que vão desembarcar no aeroporto até quinta-feira. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente. E o Corinthians, com você, João Paulo Capelanes. Amanhã tem decisão, Campeonato Brasileiro, Mineirão, Atlético Mineiro e Corinthians. Timão que finaliza sua preparação para o duelo contra os mineiros nesta terça-feira e viaja daqui a pouquinho para BH. A expectativa é, mais uma vez, um repeteco, muito provavelmente, do time que venceu no último fim de semana o Fortaleza, jogando na Neoquímica Arena. Há ainda uma dúvida em relação ao ataque. Gabriel Pereira, que desde que renovou seu contrato com o Timão, não vem mostrando aquele futebol, principalmente dos últimos jogos. Então não está descartada ainda a possibilidade de justamente o Mosquito entrar na equipe titular, já que recebeu muitos elogios da comissão técnica nas últimas partidas. Em relação ao meio-campo, Cantilho, o jogador vai desfalcar o Corinthians, não só no compromisso de amanhã, mas também no fim de semana, já que o colombiano vai disputar as eliminatórias sul-americanas pela seleção da Colômbia. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, abraço pra você, CH, bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Boa tarde a todos. Oi, Júlio. Hoje mais um capítulo do desespero do imortal. É o Grêmio, que entra em campo logo mais 21h30 para receber o Fluminense. Se vencer, ainda fica 6 pontos longe do primeiro fora da zona do rebaixamento.
É o que temos para hoje. É a situação terrível do Grêmio, que, repito, joga hoje contra o Fluminense na Arena do Grêmio. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Bandeirantes. Um abraço para você, Gleger. Qual é o seu destaque? Tudo bem, né, Júlio? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. E olha, com o empate do Flamengo ontem com a Chapecoense, aliás, o Flamengo ontem foi operado, né? Alguns lances, teve um pênalti no Gabigol, teve aquele lance que o árbitro deu impedimento antes que a jogada terminasse, com o Gabigol também. Ou seja, o Flamengo poderia ter vencido, mas com esse empate, praticamente que entrega o título nas mãos do Galo. O Galo hoje, Júlio Nascimento, ouvintes, tem 96% de chance para levar o Brasileirão. Ou seja, para mim o Galo será o campeão brasileiro de 2021. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Bandeirantes, novembro, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. A Federação Paulista de Futebol, que fez hoje o sorteio dos grupos para o Paulistão 2022, terá um crescimento de 30% nas receitas médias anuais, em comparação com o valor médio do contrato com a TV Globo no ciclo dos últimos 6 anos. A Globo pagava 225 milhões para ter a exclusividade na TV aberta, canal pago e pay-per-view. A partir do ano que vem, o campeonato será transmitido pela TV Record. O crescimento é fruto de uma parceria da Federação Paulista de Futebol com a agência Live Mode, que começou em 2018 e passou a ser uma tendência para as próximas negociações de direitos de TV. A emissora paulista, portanto, será responsável pela transmissão dos jogos do torneio com exclusividade na TV aberta, exibindo 16 confrontos, um por rodada na fase de grupos, um nas quartas de final, um na semifinal e 2 na final. O contrato foi fechado por 4 anos. Inicia-se no próximo ano e vai até 2025. Isso significa que o Campeonato Paulista terá esse formato com 16 datas por contrato mínimo, portanto, por 4 anos. No serviço de streaming pela internet, a HBO Max e o estádio TNT vão mostrar partidas de acordo com a Federação Paulista de Futebol. São 28 duelos, 24 na fase de grupos, 1 nas quartas de final, 1 na semi e 2 na final. Braço da Globo, Premier, permanece fora das negociações. Por enquanto, as negociações ainda não foram encerradas. A Record fechou o acordo com o Campeonato Paulista e agora é detentora dos direitos de transmissão dos 2 principais torneios estaduais do Brasil, já que no seu catálogo contava com o Campeonato Carioca e continua para 2022. Os clubes devem ter aumento no cachê também. A expectativa é que a Federação Paulista de Futebol vai repassar o aumento às equipes. No Campeonato Paulista desse ano, o último contrato com a TV Globo, o valor da cota para os grandes atingiu 30 milhões de reais. As equipes de menor expressão ficaram com valores aí entre 7 milhões e 9 milhões. Além disso, há uma cota aí, uma soma, um valor de 11,8 milhões distribuídos em premiação. São 5 milhões para o campeão e a premiação até o 14º lugar, que leva 100 mil reais. É o Campeonato Paulista que se transformou num campeonato milionário para 2022.
Bandeirantes Esportiva no ar nesta terça-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joels Cardoso, timaço técnico de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique, Glega Zorzin, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @cervejaria Campinas.
Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. E o nosso convidado de hoje é Oliveira Andrade, um nome da narração brasileira na TV, hoje no Grupo Bandeirantes, no Band Esportes. Trabalhou muito tempo na Rede Globo de televisão, dividindo com o Luciano do Vale, mas foi no rádio que começou Oliveira Andrade. E foi aqui na nossa Rádio Educadora. Eu digo que é sempre muito prazeroso poder falar da Rádio Bandeirantes de Campinas, ainda mais no mês em que ela completa 88 anos de uma existência que se confunde com a própria história da cidade de Campinas a partir de 23 de novembro de 1933, né? Quando nasceu como Rádio Educadora de Campinas, PRC9. Virou Rádio Bandeirantes, como todos sabem, Rádio Bandeirantes de Campinas, em 2002. E foi na Educadora que eu comecei a minha carreira, aos 17 anos de idade, final de 67, começo de 68, levado pelo saudoso Ernesto Bob Sérgio do Otaviano, ele que era professor e fazia parte como comentarista esportivo da equipe da Educadora. Ele me levou para um teste de microfone, eu fui lá tremendo muito, mas passei no teste e já no domingo estreava na equipe do Lombardi Neto, que na época era o mais famoso radialista de Campinas. Estreiei como locutor noticiarista no programa Grande Resenha Dominical Esportiva, que começava às 7 da noite, depois do futebol de domingo, e ia até 10 da noite. Acho que era isso aí, mais ou menos. Um verdadeiro raio-x do fim de semana esportivo no Brasil e no mundo. Aí, com o tempo, eu fui participando de outros programas esportivos, até receber uma oportunidade para atuar como repórter de campo nas transmissões dos jogos do Guarani e da Ponte. E também apresentei programas musicais e de entrevistas, como o programa da cidade, que era líder nas tardes de Campinas. Enfim, fiz muita coisa na antiga Educadora, até reportagem policial, né? Foi um tempo maravilhoso. Eu aprendi muito com os profissionais da época, dos quais eu tenho muita saudade. Quase todos, infelizmente, já partiram para o outro plano. Mas eu sempre que posso, Batista, eu falo com muito orgulho desse meu começo de carreira na antiga Rádio Educadora PRC9, que já naquela época era a principal emissora da cidade, líder em audiência, e isso continua, felizmente, até os dias de hoje, graças a profissionais que a cidade adora. Eu aproveito para cumprimentar todos, né, e parabenizar o Grupo Bandeirantes pelos 88 anos da Rádio Bandeirantes de Campinas. Que ela continue assim, firme, forte, sempre líder, sempre com muito sucesso. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Bandeirantes. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias.
energias. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz broto legal 5 quilos, R$ 21,90. Feijão broto legal carioca 1 quilo, R$ 6,89. Farinha de trigo Dona Benta 1 quilo, R$ 3,79. Açúcar União refinado 1 quilo, R$ 3,89. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 15 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Acessórios 3 Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual, entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Carlos Batista. Bem, eu tenho um recado importante para você que está construindo, reformando ou então vai trocar o piso da sua casa. Vou falar agora da Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, pastilhas de pedra, pastilhas de porcelana, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo. Anote aí o endereço. Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E tem também
na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Satélite Íris. Em Hortolândia, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7. E tem também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. Sábados, das 8 até as 16 horas. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Júlio Nascimento. Aqui na Bandeirantes são 5 horas e 29 minutos. Você, torcedor, pode mandar sua mensagem aí para o nosso WhatsApp, mensagem de áudio também. Já estou aqui separando os áudios do nosso programa. 971021493. Este é o nosso WhatsApp, 971021493. Você que está aí no YouTube, no Facebook, tem aí no seu vídeo também na descrição do vídeo o WhatsApp, para ficar mais fácil de anotar. Já salva aí na sua agenda, Rádio Bandeirantes Campinas, e sempre que você quiser, você manda a sua mensagem participando, interagindo conosco, hoje até às 7h30 da noite. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Informações do Guarani chegando na Bandeirantes com ele, repórter Marcos Luiz. Mais uma vez, um abraço para você, Marquinhos. Para você também, viu, Júlio? Um abraço, né, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani está, se dirigindo de Porto Alegre para Pelotas. Não tenho ainda a confirmação se o time já está em Pelotas. Acredito que sim, daqui a pouco chegará a informação. Mas o último trabalho aconteceu em Porto Alegre, capital gaúcha, para a partida desta quarta-feira, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes, Guarani e Brasil de Pelotas, lá no estádio Bento Freitas. Algumas situações, viu, Júlio, que estão sendo trabalhadas aí pelo técnico Daniel Paulista. Por exemplo, o Diogo Matheus ainda seguirá de fora, né? Não viajou com a delegação em tratamento médico. Aí o Ludic deverá permanecer como titular. A zaga com o Thales e o Ronaldo Alves para iniciar com o Bidu na lateral esquerda. Tem a situação do Rodrigo Andrade. Você sabe que ele acabou deixando o gramado machucado. E como o Índio volta de suspensão, acredito, daqui a pouco os comentaristas falarão, que o Índio é o reserva imediato do Rodrigo Andrade. Então fica Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis. Aí outra situação que o treinador deverá resolver, o ataque do Guarani. Ele pode manter o Júlio César, também pode manter o Bruno Sávio e aí dar oportunidade para o Lucão do Break mais uma vez. Lucão do Break que na partida última, né, contra o Vila, marcou 2 gols, um anulado pela arbitragem, aquela polêmica toda, mas entrou e foi eleito por muitos o melhor jogador em campo. Então não dá, neste momento, Júlio, para cravar o time do Guarani para a partida de amanhã contra o Brasil em Pelotas. Para mim, na verdade, Júlio, daqui a pouco eu vou até conversar com algumas pessoas, né, com o Passarinho, tenho só essa questão aí que envolve o Lucão do Break. Nas demais, para mim vai o Índio, o Ludi que permanece e vai para o jogo diante do Brasil lá em Pelotas, partida decisiva que terá a transmissão da Bandeirantes, viu, Júlio? Ele tem 3 opções, né? Alan Victor, porque o Todinho ficou em Campinas, né, Marquinhos? O Todinho tá machucado, né? Não viajou. Então é Alan Victor, o Pablo, Lucão do Break ou Pablo. Na minha opinião, são essas são 3 jogadores para uma vaga. Tem essa teoria que o Alan Victor, quando entra como titular, não vai tão bem comparado às vezes que ele entra no decorrer do jogo. Eu comparei hoje, né, Júlio, com você, inclusive na transmissão, que ele lembra o Tupanzinho, né? Tupanzinho do Corinthians, né? Talismã. Isso, eu não peguei muito na época do Tupanzinho. narrou muitos jogos, grande né? Talismã. O CH também. Me lembro que naquela época o Tupanzinho, quando era escolhido para iniciar a partida, acho que o Gleger jogou, trabalhou, não sei. Mas quando o Tupanzinho iniciava a partida, era um Deus nos acuda. E quando entrava no segundo tempo, a mesma coisa. Tá parecendo mais ou menos o Alan Victor, viu, Júlio? Outro jogador que ficou conhecido por ser... o termo, né? O jogador de segundo tempo foi o Denilson Show, né? Hoje que é comentarista da Band.
Ele também ficou muito tempo conhecido, principalmente em jogos da seleção brasileira. Não é da sua época, Júlio, mas o Batista vai lembrar. O Sérgio Gil, que jogou também no Corinthians, depois morreu daquele acidente, né, lamentável, também tinha essa característica aí, viu, Júlio? Então existe, né, Batistão? Existem os jogadores de segundo tempo. Não sei se, nem entrando no mérito se é o caso do Alan Victor, mas em algumas situações os jogadores se destacam mais, entrando no decorrer dos jogos. E essa posição do Guarani, pelo menos para mim, ainda segue aberta. Alan Victor, o Lucão do Break, que entrou muito bem, ou então o Pablo também está numa fase de muita confiança. O que tem que ver aí é que não foi dado assim, né, um período para observar o comportamento do jogador Alan Victor. Aí, por um jogo lá que o cara vai e não vai bem, o time inteiro foi mal no primeiro tempo. Aí fica esse negócio aí, né, que o jogador é jogador de segundo tempo, que é o Tupanzinho, que não sei o quê, e etc. Eu vou ficar mais tranquilo para fazer uma análise mais profunda e não terei condições de fazer isso. Se ele não permanecer em Campinas, porque ele é do Santos, ele está emprestado no Guarani e o contrato dele termina no final da Série B, a Bezona. Mas até hoje, esse jogo aí que ele começou jogando é o 4º jogo dele como titular. 4 jogos em 34. Nos demais, ele entrou em pedaços de jogos. Muitos jogos, ele entrou aos 39, 40, 41 do segundo tempo. Então, como é que você vai falar que o jogador não é um jogador que tem rendimento quando começa jogando, sendo que ele teve 4 oportunidades em 34 no campeonato inteiro para começar jogando? Então, ele não foi bem? Não foi bem. Mas o time inteiro também não foi bem. E aí, no segundo tempo, com as alterações, incluindo a dele, o time melhorou demais. Só que, primeiro, eu não sei o que é que acontece, pode ser que seja o treinador que dá a orientação, mas quando ele começa jogando muito na beirada do campo. Ele é um jogador que rende mais vindo por dentro. E aí lá, isolado na lateral do campo, ele não consegue render. Porque ele é um jogador de 1 contra 1 e aí ele tem que sair da beirada do campo para vir para dentro. E aí já chega uma marcação reforçada em cima dele e ele acaba perdendo a bola. Quando ele entra no segundo tempo, ele entra num formato diferente. O técnico coloca ele numa posição diferente quando ele entra no segundo tempo. E aí ele rende muito mais. Ele é um jogador que pisa na área, sofre pênalti, dá assistência. É um jogador de qualidade. Então, rotular o jogador como jogador de segundo tempo por causa de 4 jogos que ele fez, e assim mesmo, esses 4 jogos que ele começou jogando, ele não jogou a partida inteira, como aconteceu nesse jogo aí. Ele saiu no intervalo contra a equipe do Vila Nova. Eu não vou entrar nessa vibe, não. Eu ainda continuo acreditando que esse Alan Victor, ele vai deixar o Guarani e provavelmente volta para o Santos. Não sei se vai ser aproveitado ou vai ser reemprestado, mas ele ainda vai. Ele é muito jovem, né? Muito novo. Vai se transformar num grande jogador e será mais um daqueles que passaram por Campinas, não tiveram oportunidade e numa outra equipe por aí ou até no exterior acabaram arrebentando. E aí, Glega Zorzin, a dúvida no ataque. Quem fica com a vaga do Alan Victor, se na sua opinião o Alan Victor é mantido? E olha, tô achando que o Índio vai jogar, hein? Porque o tempo de recuperação aí pro Rodrigo Andrade é muito curto, a não ser que ele tenha uma recuperação rápida, porque até preocupou, né? Aparentemente o Guarani não confirma as lesões, né? É uma pena. Mas pela impressão que nós tivemos ali durante o jogo, era de uma lesão muscular. Então o tempo de recuperação pode ser um fator que jogue contra aí a presença do Rodrigo Andrade. Concordo com você, Júlio. E na questão do ataque, eu tô 100% com o Batista nessa, tá? Pô, o cara acabou de ganhar uma oportunidade, fez por onde, né? Fez por onde, os números mostram isso. Merecia uma oportunidade, né? O Alan Victor. E aí, de repente, vai para um jogo que o primeiro tempo não foi o Alan Victor que jogou mal. Foi o time inteiro. Então ele tem que trocar os 11.
Né? O time inteiro do Guarani jogou mal o primeiro tempo. O Daniel Paulista falou isso. No primeiro tempo fomos muito abaixo e tal. Né? Então, como é que você vai fazer uma análise de um primeiro tempo que o jogador realmente jogou mal? É claro que precisa também, né, o seu Alan Vitor, a hora que recebe uma oportunidade dessa, poxa vida, o cara tem que se desdobrar para tentar, né, convencer o treinador, convencer a torcida, o torcedor, né, a imprensa também, porque ele merece realmente essa vaga no time titular. Agora, um jogo só, é o quarto jogo, né, o Batista diz, então não dá, pô, é muito pouco. É muito pouco. Quantas oportunidades o Daniel Paulista deu pro Lucão do Break naquela ocasião, que após a saída do Davó? E aí o Lucão do Break foi indo, jogando mal, e ele, Lucão do Break. Foi ou não foi? Então eu acho que ele tem que usar o mesmo critério. E o Daniel Paulista, ele tem muito isso, hein? Ele é muito criterioso quanto a isso. Essa questão de escalação, essa questão de dar oportunidades. Pode ser, né, que ele deve estar pensando lá, pô, jogo em Pelotas, jogo truncado, difícil, de muita marcação, eu coloco o Lucão do Break ali para jogar por dentro, né, como uma referência, jogo de muita bola aérea, jogo de muita bola parada, tudo bem, aí seria sim uma justificativa, mas na questão de oportunidade, ele tem que manter o Alan Vitor, pô, tem que dar a oportunidade, porque eu tenho certeza. Porque, Júlio, a questão é o seguinte, do atleta que começa jogando e do atleta que entra no decorrer da partida. Às vezes, a responsabilidade, né, e ainda mais pro Alan Vitor, que é novo, menino, né, tá começando agora a sua vida profissional, às vezes pesa um pouco essa responsabilidade, né, de ser, olha, pô, hoje eu tô vestindo a camisa titular do Guarani Futebol Clube, às vezes pesa. E às vezes ele precisa isso, por isso que eu gosto de dizer que os meninos da base sempre precisam ter uma sequência, uma oportunidade de sequência. Tem qualidade? Tem. É bom jogador? Vai ajudar? Vai. Então dá uma sequência para ele, porque os primeiros jogos às vezes acabam acontecendo isso. E eu creio que seja isso que está acontecendo com o Alan Vitor. Essa responsabilidade de ser o titular. Porque, poxa vida, bom jogador, ele é demais. O que esse menino tem ajudado aí é impressionante. Né? E o Daniel Paulista, ele muda muito pouco, né? Você vê que o Alan Vitor era reserva e ele entrava o quê? Sempre no lugar do Júlio César. Quando ele ia tirar o Júlio César, ele colocava o Alan Vitor para jogar ali do lado esquerdo. Não muda. Na questão de outros jogadores, às vezes, o cara precisa mudar a história do jogo. Então ele guarda o jogador, né, por uma mudança de plataforma e usar esse jogador no segundo tempo. Aí é a questão hoje do Lucão do Break. Nós vimos um Guarani no segundo tempo contra o Vila Nova com uma estratégia totalmente diferente, né? Do homem da referência, do homem que faz o pivô, do homem que está sempre ali perto dos zagueiros, porque o Bruno Sávio, que estava jogando por dentro no primeiro tempo e o pedaço ali do segundo, ele estava encontrando muita dificuldade. Porque ele não tem, ele é o quê? Um jogador rápido, de velocidade, um jogador que tem facilidade no 1 contra 1, mas para a bola chegar nele estava muito complicado, porque o Vila Nova tinha sim uma malha de marcação muito forte. Os dois zagueiros sempre muito bem posicionados, os laterais fazendo a cobertura. E você vê que depois que ele muda a estratégia, as coisas começam a acontecer. Isso é visão do treinador, né? Mas, voltando ao assunto Alan Vitor, eu daria mais uma oportunidade a ele. Aliás, não só mais uma, tá? Tem que dar uma sequência. Dá uma sequência para Alan Vitor que ele vai ajudar, viu, Júlio? E aí, CH, quero ouvi-lo sobre essas possibilidades de mudanças na equipe do Guarani, né? Claro que o torcedor está torcendo para que o Rodrigo Andrade esteja em condições, porque vem fazendo boas apresentações o Rodrigo Andrade, né? E tem essa dúvida também no ataque, quero ouvir a sua opinião. Mas eu tenho quase certeza que o Rodrigo Andrade não vai pro jogo. Que ele não vai, né? Pela questão do tempo, vai o Índio mesmo. A questão do tempo, né, Marquinhos? Um pouco tempo para recuperar, né, Júlio? É isso. E aí, CH, quero ouvi-lo. Sem o Andrade, a dinâmica do meio campo fica diferente, né? Não sei se fica pior, porque o jogo deve ganhar ares de muita trombada, né? Pelo menos foi esse o jogo que o Brasil fez com o Sampaio Correia. Deu um suador no Sampaio no último jogo que foi uma coisa de louco.
Nem dava para acreditar que o Sampaio, que não é um super time, mas é melhor que o Brasil, passou um sufoco, um perrengue gigantesco. O grande problema nesse momento, o Guarani tem que ir jogo a jogo, o Guarani tem que ter muita humildade nesse jogo e muita entrega. Tem que ter o espírito do segundo tempo da partida contra o Vila. Se for com aquela leseira que foi no primeiro tempo, nem empatar com o Brasil empata. Então é bom abrir bem os olhos. Tá todo mundo falando do Goiás, do Avaí, do restante das partidas. Primeiro precisa ganhar do Brasil em Pelotas. Então é bom tomar bastante cuidado e o time tem que estar mobilizado para ganhar essa partida. Não tem jogo fácil. A diferença técnica do último para o primeiro é muito pouca. É um campeonato muito regular. E a regularidade em termos técnicos é para baixo, qualidade técnica. Então o Guarani não é tão superior que o Brasil, está num momento mais organizado, mas não é um super time. E o Brasil também não é o pior dos piores. Então ele tem que jogar com regularidade, organização e parar de ter aquela falta de dinâmica que o meio-campo apresentou. Aí, sem o Andrade, me deixa extremamente preocupado. O Índio é um zagueiro disfarçado de volante. Essa frase para o Índio eu já uso desde os tempos de Ponte. Ele é zagueiro, ele não é jogador de meio campo. Está lá se adaptando, é um cara muito esforçado, profissional, tem que ser respeitado. Fez até umas partidas aí interessantes, mas é diferente. A dinâmica do meio campo muda com ele. E se, por exemplo, o Brasil conseguir fazer a marcação que fez contra o Sampaio Correia, o Guarani vai ter dificuldade. E bastante. Porque nem parece que o Brasil está... Pelo menos esse foi o comportamento, a atitude do time contra o Sampaio. Nem parecia que já estava rebaixado. Parecia um time buscando vaga. Então, o Brasil, para mim, mostrou muita hombridade. Os jogadores. Qualidade técnica falta muito, evidentemente. O Guarani é favorito para vencer o jogo. Mas o que me assusta, e eu tenho aqui que alertar, na vez do meu comentário, é que o Guarani ele apresenta de vez em quando uma irregularidade comportamental que eu não consigo compreender muito. Eu não sei se os caras eles sentem o peso efetivo, sentem a responsabilidade ou eles se acham o Guarani de 78. Eu não consigo ainda traduzir isso. Depois de todos os sustos que o Guarani tomou no campeonato, eu não consigo entender porque o comportamento do primeiro tempo aconteceu. Eu quero dizer que eu estou indo na linha também da competência do adversário. Eu falei sobre isso na transmissão e durante os dias aí que antecederam esse programa. Quando eu vou falar do Alan Vitor e vou falar do time todo, eu também tenho que dizer da competência do Vila Nova. Que não é qualquer time não, tem jogadores lá muito interessantes. Jogadores bem dirigidos, um time organizado. O Guarani é mais time nesse momento que o Vila. É mais time. Mas o Vila, ele vendeu caríssimo o resultado da última partida, que foi empate. Mas por justiça deveria ter sido vitória do Guarani, porque o Guarani foi roubado, foi garfado, foi lesado. Mas isso o Vila Nova não tem nada com isso. Estou falando do jogo. Então... Eu fico muito preocupado com essa coisa do Andrade não jogar. E no ataque, eu acho que nós estamos, os três aí, o Batista, o Gleger e eu, falando a mesma língua, né? Nós comentamos isso na hora do almoço hoje. Você fez a mesma pergunta para mim. E fiz o comentário que foi bem parecido com aquilo que os amigos comentaram agora. Se o Lucão recebeu 17 partidas para o treinador chegar à conclusão que não dava com o Lucão naquele momento, quantas partidas esse Alan Vitor jogou como titular para alguns profetas da bola chegarem à conclusão que ele virou um tupanzinho? Em cima do quê? Qual é o dado, qual é o embasamento desse tipo de comentário? Principalmente depois de um primeiro tempo contra o Vila horroroso de todos. Do goleiro ao ponto esquerda. Estou fazendo defesa de ninguém não aqui, hein? Quantas partidas nós suportamos o tal de Lucão do Break no começo do campeonato? Porque agora me parece que ele se recuperou tecnicamente. Estou falando daquele Lucão. E as partidas do Todinho? Agora já encosta o moleque não serve mais? Não é assim o futebol. Não é assim que a banda toca. Então vamos com calma.
para o jogo de quinta, se eu pudesse contar com todos, eu colocaria o mesmo time que enfrentou de começo o Vila Nova. Sem tirar nem pôr. O mesmo time. Então, já que não pode entrar com o Andrade, bota o Índio no lugar dele, o resto tem que ser igual. E repito, qual é o embasamento concreto para se tirar uma conclusão dessa? Que o menino só funciona no segundo tempo. Quantas partidas esse moço jogou de começo? Não serve. Espera um pouco, gente. Vamos devagar com o Andor, porque daqui a pouco vão queimar o menino. E é um garoto que tem um futuro bom pela frente aí. Então é isso que eu penso do jogo. É um jogo perigoso, mas o Guarani vai ganhar a partida, Júlio. Olha, falando sobre o Lucão do Brenca, a impressão que eu tenho aqui, o Lucão não recuperou o futebol ou melhorou tecnicamente, mas ele, nesse jogo contra o Vila, ele esteve próximo da função que ele mais gostava no Goiás, né? Onde ele foi goleador. E onde foram os 2 gols, anulado e o validado? Na pequena área, ou muito perto da pequena área. O Lucão joga ali. Ali é o lugar onde ele se sente bem, onde ele entregou 18 gols, 21 gols em temporadas vestindo a camisa do Goiás, porque teve um lance lá que ele foi pivotar fora da área do Guarani, que ele foi tentar abrir espaço pro Andrigo. Pô, ele foi matar no peito assim pra virar o corpo, a bola ir pra esquerda dele, e a bola foi pra cima, cara. A sorte é que no rebote o Bidu conseguiu ganhar ali no pé de ferro e a bola voltou pro Guarani. Mas, Júlio... Ele fora da área, ele tem mais dificuldade, mas dentro da área, o Lucão sempre foi muito perigoso, sempre foi. Oi, Batistão. Tem umas coisas que eu não consigo entender no futebol. Esse é o jogo do Lucão. Isso. O Lucão não sabe jogar futebol. Ele não tem técnica para isso. Ele é sofrível, não sabe matar uma bola, dar de canela, um negócio horroroso. Mas ele sabe fazer gol, ele se posiciona bem. Aí eu acredito, né, que o Lucão foi contratado por isso. Ou seja, pelos gols que ele entregou, ele sabe fazer gol. Aí ele vem para jogar no Guarani e joga numa função diferente. Aí o cara volta para buscar a bola, o cara quer fazer parede, quer fazer assistência. Pô, mas quem é que pediu para ele fazer isso, pô? Não é possível. O cara, você foi muito feliz na colocação, feriu com precisão o assunto nesse jogo. Esse foi o único jogo que eu assisti que o Lucão foi Lucão. O Lucão no Guarani não é o Lucão, é um outro Lucão diferente. Aí nesse jogo ele foi Lucão, e aí marcou 2 gols. Então por que ele não joga assim? Será que é o treinador? Será que é a tal da intensidade, o futebol participativo? É a recomposição? Não sei. São nomenclaturas utilizadas pela modernidade do futebol e aí acaba atrapalhando o cara fazer aquilo que é a especialidade dele. Ô Batista, mas olha, assim, é que depende muito da partida, né? Depende muito do jogo, né? O Lucão, agora o Lucão foi o Lucão. Não, ele sempre foi o Lucão. O problema é que às vezes o posicionamento, às vezes as jogadas, né? As jogadas pela linha de fundo, foi o que aconteceu, né? A bola parada e ele bem posicionado. Então, é que depende muito, isso é muito relativo. Como é que você vai? O Lucão, você vai jogar só lá entre os 2 zagueiros. Mas aí não tem como. Aí precisa de movimentação, ele precisa sair para fazer um pivô, ele precisa sair para abrir espaço para os homens de meio, né? Sair para atrair essa marcação, abrindo espaço pro, no caso, o Regis entrar pisando na área, o Rodrigo Andrade, que é um volante que sai muito. Então isso é muito relativo. Aí a hora que a bola chega lá, onde ele deveria estar, ele fica fazendo tudo isso aí que você está falando. Quando a bola chega lá, ele não está lá. Mas isso daí, todo atacante, mesmo que não tenha qualidade, ele vai ter que fazer isso no jogo, porque senão vira um jogo previsível. O cara ficar só lá parado. E aí a movimentação, e a hora de você tentar sair nas costas de um dos zagueiros, né? Precisa a tabela que te dá a condição de ter o desencaixe de marcação. Então, Batista, assim, eu concordo, eu acho que o Lucão é aquilo mesmo, é o jogador da referência, é o jogador que tem que ficar ali entre os zagueiros, mas a questão dele ficar só isso, não, mas nessa partida ele foi o Lucão, aí eu não concordo.
Eu acho que todos os jogos ele foi o Lucão, mas em alguns mal tecnicamente, em outros desligado, em outro desconectado com o time, né? Em outros mal posicionado. Então eu acho que isso que nós temos que também colocar aí na discussão, porque ele é um jogador que, se aparecer, claro, vai colocar a bola na rede. Mas tem o time adversário. O CH falou uma coisa, é verdade. O time do Vila, como é que chama aquele zagueiro do Vila, número 5 lá? Rafael Donato. Rafael Donato. Meu Deus do céu, o cara cada enxadada é uma minhoca. E não é fácil você jogar com os zagueiros assim que tem essa marcação, pressão, que dá no tendão de Aquiles. É difícil. É muito difícil. Mas o Lucão, nessa partida, pelo menos, ele participou um pouco mais. Ele se movimentou um pouco mais. Ele buscou o espaço vazio. No lance lá do gol anulado, você vê que ele sai numa antecipação e consegue desviar. Então, é esse o Lucão. Não é o Lucão que foi posicionado. Não. O Lucão que realmente estava querendo jogar. Estava ligado na partida. Ô, Júlio. Oi. Eu até encaminhei aí no seu WhatsApp particular uma fala que eu recebi de um jogador, tá? Que faz parte do grupo do Guarani. E esse jogador me disse o seguinte, que no momento que o Rodrigo Andrade caiu, ele fala pro árbitro assim, olha, rompeu, né? Então isso que me falou foi um jogador. E mais, eu tô dando uma passada de olhos aqui nas fotos do treinamento do Guarani, claro que tá desfocado, mas para mim parece o Eduardo Persson no treinamento do Guarani, viu, Júlio? Teve um ouvinte que perguntou aqui, onde está o Eduardo Persson? Cadê o Eduardo Persson? Por onde anda o Eduardo Persson? Então é algo mesmo para se investigar. Pois não, CH? Não, se isso for, eu também recebi essa informação. Eu até ia perguntar isso pro Marquinhos, porque aí o problema está resolvido. O problema só, o que pega é o ritmo de jogo. Agora, na bola, o Persson dá conta de substituir. Eu não vou dizer com folga, porque faz uma eternidade que o Persson não joga. Eu nem sei como é que ele tá. Mas na parte técnica ele acrescenta demais. Mas não como titular, né? Então, cara, eu acho que ele também não vai colocar de começo, mas tem que começar a experimentar. Lembra quando ele voltou? Ele jogou um pedaço de segundo tempo, eu não me lembro que partida. Jogou 20 minutos e arrebentou com o jogo. Quer dizer, o Persson é um cara forte, né? Para jogar naquela posição. De qualquer maneira, é uma questão muito pessoal, né, Júlio? Eu tenho quase nenhuma confiança no futebol do Índio. Então eu pensaria em todas as alternativas possíveis para não poder utilizar o jogador. Até mesmo o Acorce, CH? Não, o Acorce é o garoto. O Persson não. O Persson não tem medo de cara feia nem de pressão. Esse dá conta. Aliás, se ele tivesse uma condição física aceitável, ele seria titular do Guarani hoje. Mas... Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas esquece. Eu tô falando esquece. Se não jogar o Rodrigo Andrade, vai jogar o Índio. Mas merecimento, pô. Merecimento. O Índio merece. O Índio não tá jogando mal. Sempre que o Rodrigo Andrade não jogou o Índio. Então, o técnico, você faz uma leitura daquilo que ele vem fazendo, o procedimento dele, desde quando ele chegou no Guarani. Ele é muito coerente com as suas decisões. Ele pode errar, como todo treinador erra, mas ele é coerente. Calma, Tigrão. Tigrão vai falar daqui a pouco também. Júlio, caso o Rodrigo Andrade não jogue, infelizmente vamos perder 50% da força no meio campo. Pelas características, né? Concordo aqui com quem é o nosso ouvinte. É o Tocão da BR. Será que é Volta Redonda? Só uma questão da idade, viu, CH? Eu fui buscar até pra gente passar a informação correta. O Acorce tem 22 e o Persson tem 23, né? CH, será que num jogo duro, marcação forte, não é melhor começar com o Lucão e no segundo tempo, com os times mais cansados, colocar o Alan Victor? A pergunta aqui do nosso ouvinte, não se identifica, final do telefone 4878, e ele reitera aqui, o Persson voltou contra o Brasil no primeiro turno, que é o jogo de amanhã. Bom, é o seguinte, eu não estou discutindo nem a coerência, nem o que o treinador vai fazer, ele vai pôr o Índio para jogar, ponto. Nós estamos aqui trocando ideia, porque eu acho que com o Índio vai ganhar um problema que o Guarani não teve nas últimas partidas, que é dinâmica no meio campo, ponto. Eu não estou dizendo que não vai dar certo, e nem que ele vai fazer outra coisa. Eu estou falando da minha cabeça, como é que eu enxergo o futebol, mas ponto. Assunto encerrado sobre o Persson, e é ótima a notícia dele voltar.
apesar de faltar só 4 jogos para o campeonato terminar. E lá na frente, o que eu falo para o Alan Vitor, eu falo sobre o Lucão, no retorno, não é? Não dá para achar que ele é totalmente a solução dos problemas do Guarani, mas ele deu um indicativo importante, não é? E também o posicionamento dele foi um posicionamento diferente que normalmente o Guarani atua, porque era circunstancial. O Guarani perdia o jogo, faltava um pouco tempo, e aí o centro, com certeza ele virou para o Lucão e falou: ó, fica lá dentro que a bola vai chegar. E não é normalmente, de começo, a função desse centroavante, entre aspas, mesmo com a característica dele, que o Daniel, durante muitas partidas, ele sugeriu ao Lucão, por isso ele se deu mal também, aí eu concordo contigo, Júlio, que ele saísse mais da área do que habitualmente ele faz por característica. Então, talvez isso seja uma explicação. Agora, no segundo tempo contra o Vila, ele ficou lá dentro do bololô. E por isso também que deu certo. Eu concordo com essa linha de pensamento que você colocou aí, Júlio. Ô, CH, descreva sobre bololô. Bololô é ficar no meio do zagueiro, aquela confusão que fica dentro da área, entendeu, Marquinhos? Ah, entendi. E o príncipe do bololô é aquele sanguinário daquele Beck lá do Vila Nova. Meu Deus do céu, o cara é um estivador, velho. Muito bem, aqui os ouvintes seguem participando pelo nosso WhatsApp. Se o Guarani tiver medo do Brasil, aí tira o tubo. Manda aqui o William. O Guarani tem que jogar pra vencer, né? Não tem outro resultado que seja aceitável se o time quiser subir. O Brasil tá rebaixado. Mesmo, teve um jogo duro contra o Sampaio. Verdade, endureceu, é verdade. Mas o Guarani tem que ter uma postura extremamente agressiva. Em campo, em futebol, tá, gente? Na área de falta. O Márcio, por onde anda o Rafa Costa? Só ano que vem, né, Marquinhos? Tá machucado, né, Júlio? Passou por cirurgia, só ano que vem. Se ficar só no Paulistão, hein? Saiu nos grupos do Paulistão, hein? A qualquer momento. Mas aí tem aquela questão do clube ser obrigado a renovar o contrato diante de uma contusão, né? O clube tem que renovar o contrato por determinação da FIFA até o jogador estar 100% recuperado. Sim. E aí, o jogador tá recuperado, aí você decide, ó, vai ficar aqui, o mesmo acontece com o Titi, né? Titi também, né, só difícil até pro Paulistão, viu? Eu tava dando uma passada de olhos nas imagens que o Marcos Luiz falou. As imagens não estão assim com a qualidade 100%. Mas eu tô achando, Marquinhos, que o que você pensou que é o Persson, eu acho que é o Ludic. Os dois são muito parecidos. Não é. Eu tô na dúvida se é o Persson ou a Corse, só. Né? Mas não é o Ludic, não. É porque o Ludic, inclusive, foi o que deu a entrevista, né? Sim, foi o que deu a entrevista. E ele vai ser o titular, né, Batista? Então, quando mostra as imagens, eu tenho a impressão de que tá mostrando o Ludic. Não, eu vou até colocar aqui no grupo uma foto que eu recebi, e aí pro Júlio, pra vocês me ajudarem aí nesse mistério todo, Júlio. Manda aí, Marquinhos, manda aí que eu vou ativar o modo detetive aqui, cara, te ajuda. Ô, Júlio, a gente tá falando muito sobre a questão do Eduardo Persson, né, que é muito bom jogador, nós conhecemos bem o Persson, inclusive naquele jogo que ele entrou foi muito bem, né? Mas... Pô, é o Júlio César na foto. É o Júlio César. Esse é o Júlio César. Esse é o Júlio. Esse é o Júlio, ó. E voltando à questão do Eduardo Persson... Aí tem o Ronaldo Alves, tem o Dorgival, que é o Júlio César, o Júlio César te traiu, tem o Índio, e ali, ó, me parece meio que desfocado, né? Me parece o Persson. Você tá falando lá atrás, eu acho que é o Não, é o Ludic. Pô, mas calma aí, como que você enxerga o Ludic aqui? É o Ludic. Não. Mas aonde? Não tem como, pô, saber quem é. Pode ser o Ludic, pode ser o Persson. Não tem como reconhecer quem é esse cara aqui não, pô. Só se o Marquinhos falou assim, ó, o passarinho falou assim, ó, é o Ludic. Eu recebi a foto junto com o passarinho, né? Aliás, quem me mandou essa foto foi o passarinho. Então... Fonte, confia. Já viu? Essa aqui... Então, Júlio, só voltando à questão Nosso do Eduardo detetive. Persson. Voltando à questão do Eduardo Persson. Peraí. Ele
Ele tá muito sem ritmo, né, Júlio? Quanto tempo faz que o Persson não joga? Ele jogou uma partida, acho que esse ano. Um jogo. Para uma situação decisiva, num sprint final que o Guarani precisa de bons resultados. Aliás, nós fazíamos uma análise aqui hoje na hora do almoço. E se o Guarani vencer todos os jogos, vai subir, porque tem confrontos, né? Então o Guarani depende só de si. E aí não dá para você apostar num jogador que jogou um jogo o ano todo. Eu não faria isso de forma alguma, mesmo o Persson estando 100% da sua forma física. O ritmo, nesse momento, faz muita diferença. Fala, Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Um abraço para você. Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Um abraço, Júlio. Um abraço a você, um abraço aos demais companheiros. Um abraço ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Eu já interpretei a foto aqui. É que a gente tá um pouquinho mais de tempo no ramo, né? E essa época aqui nem Batista estava aqui em Campinas. Essa foto é muito antiga. Esse aqui é o Ricardo Cascorão, lateral esquerdo. O Gleger conheceu ele. Eu conheci o Ricardo mas Cascorão. Isso aqui é década de 70. Conheci demais o Cascorão, pô. Eu conheci o Cascorão. Vamos mudar de capítulo, porque o Ricardo, ele ainda brinca no veterano aí, né? Mas... Ricardo, mas para hoje não dá mais, né? Profissional não dá mais, não. Isso aqui é o Ricardo Cascorão, pô. Conheceu ele, né, Glega? Por foto eu conheci muito. Só por foto, Tair. Foto não, você jogou junto, pô. Pô, eu tô assistindo o vídeo aqui do treino de hoje, hein? Não, aí, ó. Olha só, ó, o Passarinho acabou me mandando outra foto, ó, pra ver que é bem diferente. Dá uma olhada aí, o Ludic nesse lance aí, Júlio. Atrás do Andrigo, ó. Tem o Lucão do break, né? Tem o Carlão na disputa de bola com o Andrigo. Mas a chuteira é a mesma. Esse é o Ludic, ó. Não. Esse que tá desfocado com a... Eu vou cravar aqui, hein, quem é. Eu vou cravar quem é. Eu vou cravar quem é. Não é o Persson, é o Ludic. É o Ludic. Quer saber como? Pela chuteira. A chuteira. Comprei uma igual. Comprei uma igual. Rosa e depois azul. Igual. É o Ludic. Isso aqui é o Ludic, certeza. Certeza. Eu garanto, ó. Cenzão que é o Ludic. Pode colocar aí. Eu garanto que é o Matheus Ludic, que não é o Persson. Acho que o Persson não tá lá, hein? Dessa foto aqui dá pra ver claramente que é o Ludic. Mas assim, sinceramente, eu acho que isso não vai mudar tanto em relação à escalação, porque se o Rodrigo... Mas você vê que o Passarinho não é fraco, não, né? O Passarinho... Mas calma aí, o Passarinho disse que era o Persson ou era o Ludic? Não, ele falou que pode ser o Persson pela foto. O Passarinho, ó. Então agora ajuda ele me mandou aí, essa daqui. Passarinho, seja mais... Ô, Passarinho... Pô, você quer exigir muito do Passarinho, você fez eu perder 6 minutos aqui, cara, pra decifrar quem era, Passarinho. E a nossa mesa de som criativo, o passarinho já tá arisco. Chama um gato. Ô, Greg, pode contar a história. Ô, Tigrão. Arisco. Ô, Tigrão. O cara pega e põe um gato no calço dele. Ô, Tigrão, esse final de semana, eu tava contando pro... Não, lógico que não. Tava contando pro Júlio. Legal, tá? Tem um amigo meu, tava me contando uma história. Teve um evento aí numa cidade vizinha aqui de Campinas. E tava tendo aquele evento, sabe, de curiós, né? Vários curiós e tal. Puxa, foi bem legal, cara. Mandou até umas fotos, uns vídeos lá do evento, né? E aí, a hora que terminou o evento, tal, os caras estão ali, encostaram os carros, porque tava num ginásio, né? Aí os caras encostaram os carros ali, estão guardando as gaiolas, né? Estão guardando os passarinhos. Rapaz, e um gato que ficava meio ali foi lá e comeu o curió de um cara, bicho. Diz que o curió do cara valia 15 pau, Tigrão. Meu Deus. Então, o cara tá processando a prefeitura, tá processando a cidade inteira, que é o mas que é os 15 contos. Será? É verdade. Mas será que é legal? Esse tipo de evento é legal? Eu também não sei. Eu também não sei se é legal, mas que o cara ficou muito pé da vida, ficou. Eu acho que é assim. Também não tenho certeza. Eu também não tenho. Agora, compensava mais ter dado uma picanha uruguaia pra esse filho da mãe desse gato, hein? Ficava mais barato, hein? Pô, 15 mil é dinheiro, hein, cara? Pô, 15 conto, cara. E um passarinho que vale... Mas vale mesmo, Tigrão? Você que é um conhecedor nato aí dessa... de passarinhos? Depende do potencial do passarinho, se esse passarinho é um passarinho ativo, né? Aí você matou pra eu, por exemplo, conheço passarinho aí nesses filmes adultos aí, diz que vale 300 mil, pô. Pô, que isso? Que isso, cara? Ô, louco. Ô, Marquinhos, depois dessa eu me despeço de você, tá bom?
Alô, Júlio. Caramba. Que empolgação, hein, cara? Ô, louco. Ô, Tigrão, rapidinho aí, 30 segundos só pra falar de amanhã. Guarani é favorito contra o Brasil de Pelotas, né, Tigrão? Não tem como fugir disso, né? Não tem. Totalmente favorito. Eu ouvi aí, inclusive, as colocações do CH. Eu também vi um pedaço. Não vi o jogo todo, não. O Brasil, ele ganhou esses dias do Náutico. Já estava rebaixado, não matematicamente, mas não escapava mais. E ele fez do seu estádio 3-2 no Náutico. A torcida sabe que já caiu, mas ela faz festa e tal. Mas eu não, apesar de respeitar isso, respeitar a tradição, né, do Brasil, que é um clube, peraí, bastante ano aí na Série B, boas campanhas, revelando jogadores. O Rafael Martins veio de lá, né? Pegou um pênalti aí a lá São Vítor contra o Vasco. Mas eu respeito tudo isso, a camisa, né, o fanatismo no bom sentido da sua torcida, aquela tragédia pela qual passou o Brasil de Pelotas, nada parecido com a Chapecoense, mas um acidente de ônibus que ceifou vidas, muito triste para todos nós, viajando para fazer um jogo do Campeonato Gaúcho, o ônibus rolou aí uma ribanceira. Tem muita história o Brasil e ele vai querer sim honrar a camisa e vai querer dizer para os seus torcedores, caímos, mas temos dignidade. Agora, com tudo isso daí, que tal, sabe, profissionalismo, mas o Brasil cumpre tabela e o Guarani joga a vida dele e tem mais time. Por isso, meu caro Júlio, é que o Guarani é favorito na minha avaliação, mas não é pouco favorito, não. É muito favorito. Boa, Tigrão. Deu 1 minuto e 27, mas você tem moral. E já tem mais Bandeirantes Esportiva recebendo as mensagens, hein? Já aqui captando as mensagens de áudio, pode mandar aí para 971021493, porque já vai ser a vez do nosso ouvinte falar aqui na Bandeirantes. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Labastini, gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e estens. Nivela Madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Labastini vão facilitar a sua vida e você vai encontrar na Corbela. Corbela, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, chame pelo Zap 3307 4179 3307 4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 988084141.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa Montes Claros sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook. @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É do Pinheiro. Ah, meus amigos da Bandeirantes, bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso. Sobremesas fresquinhas todos os dias.
Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Essa semana tem o famoso e delicioso Festival de Sonhos. Marque aí na sua agenda, de 11 a 13 de novembro, com os sabores, hein? Sonho Sensação, tem o Negresco, tem o Prestígio, tem o Ferreiro, Ninho Trufado, Goiabada com creme cheese e o Sonho de Creme Doce de Leite. Atenção para a criançada, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana, com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114-6964, 99114-6964 ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta aqui na Bandeirantes. Macaca entra em campo quinta-feira contra o Botafogo. Botafogo brigando por título, Ponte Preta brigando pela permanência na Série B. E hoje, né, Lupe, torcedor ponte pretano acompanhando a rodada, né? 2 jogos, aliás, todos os jogos de hoje interessam a Ponte. Operário e Remo, Confiança e Náutico, Cruzeiro e Brusque, são os 3 jogos dessa terça, os torcedores da Macaca acompanhando aí os movimentos hoje da Bezona. Lupe. É verdade, Júlio, um abraço para você, para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva. É claro que todas as atenções da Ponte estão voltadas para o jogo contra o Botafogo, mas é claro que fica aí acompanhando o início da rodada para os times que estão brigando lá na parte de baixo da tabela. Tem esse confronto direto, o Operário e Remo, Confiança e Náutico. O melhor para a Ponte Preta é uma vitória do Náutico, já que o Confiança aí fica com menos rodadas, né, para tentar sair do Z4. E tem o jogo do Cruzeiro e do Brusque, que o melhor resultado é a vitória do Cruzeiro, porque o Cruzeiro já vai embora e o Brusque fica ainda atrás da Ponte Preta na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca realizou um treinamento hoje de manhã no CT do Jardim Olina e quem conversou com a imprensa foi Felipe Albuquerque, que defensivamente no jogo contra o CRB foi muito importante. É claro que ele tem as suas deficiências técnicas quando o assunto é apoio ao ataque. E ele falou a respeito desse momento em que ele ficou no departamento médico, a briga pela titularidade com o Kevin, que agora está no DM, e essa decisão que a Ponte tem pela frente quinta-feira contra o Botafogo. Então, eu acabei tendo 2 lesões, uma muito próxima da outra. Acabei tendo que ficar de 5 jogos, tive que ficar 2 jogos fora por causa dessa lesão. O Kevin acabou entrando, foi muito bem. Eu acho que o nosso grupo é muito qualificado, tanto quem sai jogando quanto quem entra consegue manter o nível da equipe e continuar mostrando um bom futebol. Isso aí eu acho que é muito bom para Ponte Preta. Acredito que o nosso grupo é muito qualificado, eu acho que a gente não tem titular ou reserva. Acho que o grupo trabalha bastante. Somos muito profissionais, desde o início do campeonato, às vezes não vinha os melhores resultados como a gente esperava, mas o grupo sempre trabalhou, sempre acreditou que a gente era capaz de sair dessa situação e a gente vem mostrando isso ao longo da competição, tanto eu quanto o Kevin ali, quem jogar, acho que vai dar o melhor de si para ajudar a Ponte Preta. Mais uma vez a Ponte vai fechar a rodada da Série B, ou seja, a Macaca vai saber de todos os resultados de seus concorrentes quando entrar em campo contra o Botafogo na quinta-feira. Felipe Albuquerque comenta se esse fator ajuda ou atrapalha a Ponte antes do jogo decisivo contra o time carioca. Então, eu acho que esse ponto aí de saber já os resultados das outras equipes ali, que tem uma briga direta com a gente ali na classificação, eu acho que não interfere em nada, não. Eu acho que às vezes até ajuda um pouco sabendo já dos resultados, mas independente dos resultados a gente tem que fazer a nossa parte, tem que buscar a vitória e buscar pontuar, que é muito importante pra gente ali na competição. O jogo contra o Botafogo, mais uma vez, será decisivo, não só para a Ponte, mas
também para o Botafogo, que pode garantir o acesso em caso de vitória. Albuquerque revela se a partida é tratada internamente como uma decisão pelos atletas e também pelos membros da comissão técnica. Não só o jogo contra o Botafogo, mas os últimos jogos a gente vem tratando internamente como uma final após a outra. E, claro, a gente ganha do Botafogo matematicamente, a gente alcança os 45 pontos, mas a gente vai ter que encarar daqui pro final do campeonato todo jogo como uma final, como se fosse o último e se entregar ao máximo para que a gente possa conseguir a vitória ou pontuar. Contra o Vasco, o Botafogo explorou o contra-ataque. Foi assim que construiu a vitória no Clássico Carioca na última rodada. Felipe Albuquerque fala quais os cuidados que o sistema defensivo da Ponte Preta precisa ter para evitar essa jogada perigosa do adversário. Então, acredito que antes de tudo a gente tem que enaltecer a nossa equipe, que nos últimos 4 jogos a gente saiu 3 sem sofrer gols. Claro, o Botafogo tem um bom ataque, mas a gente também tem uma boa defesa e um bom ataque também. Acredito que vai ser um grande jogo. A gente, como eu disse em outras respostas, a gente vai encarar o jogo como uma final e vamos fazer de tudo para que a gente possa sair com a vitória ou então pontuar contra o Botafogo dentro de casa. Bom, esse é o Felipe Albuquerque, que deve ser titular na quinta-feira contra o Botafogo, já que o Kevin ainda está em fase de tratamento por conta de um desconforto muscular e por isso o Albuquerque deve ser mantido. Nessa última resposta, ele falou sobre a questão do comportamento do sistema defensivo da Ponte Preta, que não tomou gols nos últimos 3 dos 4 jogos, só que ainda tem uma dúvida na zaga, se o Ryan vai ou não estar em campo ao lado do Fábio Sanches. Ryan saiu no segundo tempo contra o time alagoano por conta de uma entorse no tornozelo direito e por isso ainda é dúvida para o jogo. Se não tiver condições de jogo, 2 atletas brigam pela vaga no sistema defensivo. A opção 1, Ednei, que entrou em campo contra o CRB e deixou o torcedor da Macaca com o cabelo em pé. E a outra opção, o Thiago Lopes, que há pouco tempo estava lesionado, sofreu uma lesão grave no joelho, não precisou de cirurgia e nos últimos jogos já estava à disposição no banco de reservas. Detalhe importante, tanto o Thiago Lopes quanto o Ednei, eles atuaram pelo lado direito e o Ryan atuando ali pelo lado esquerdo da zaga, por isso, se o Ryan não jogar, alguém vai ter que atuar meio que improvisado ali do lado esquerdo da zaga da Ponte Preta, ao lado do Rafael Santos, que também deve ser o titular. A notícia boa que eu recebi hoje à tarde é que o Leonaldi deve sim estar em campo contra o Botafogo, por conta de 2 motivos. O primeiro, ele não tem tanta dor como sentiu no intervalo da partida contra o CRB, tanto é que precisou ser substituído. Leonaldi não participou da atividade hoje, tanto ele quanto o Ryan, ambos estão em tratamento e seguem como dúvida, mas existe uma expectativa que o Leonaldi possa sim se recuperar para o jogo contra o Botafogo. E aí fica uma outra dúvida, se o Kleina vai manter 2 volantes e mais o Fecim, como foi na última partida, ou se ele vai voltar o Marco Júnior para o time titular e colocar novamente o Fecim no banco. São dúvidas. Amanhã, Gilson Kleina tem a última atividade e depois a equipe já entra em regime de concentração para o jogo contra o time carioca. Jogo importante, jogo decisivo para as 2 equipes. A Ponte, se vencer, pode garantir a sua permanência na Série B do ano que vem. Já o Botafogo pode carimbar o seu passaporte de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, um jogo que vai aí atrair as atenções de todos nesse duelo no Moisés Lucarelli. Existe sim uma grande expectativa também de um bom público, até porque a diretoria da Ponte manteve a promoção de ingressos, R$20 a inteira e R$10 a meia para o setor de arquibancada. Os bilhetes estão à disposição através da internet e a partir de amanhã os ingressos também estarão à disposição nas bilheterias do Estádio Majestoso. Mudando de assunto rapidinho, hoje a Ponte conheceu o seu grupo no Campeonato Paulista de 2022 com adversários conhecidos da Macaca de outras edições. A Ponte está no grupo D, ao lado de Santo André, Red Bull Bragantino e Santos, ou seja, ela não enfrenta esses times na primeira fase. Ela briga no grupo para tentar aí ficar nas 2 primeiras colocações e, consequentemente, a classificação para a próxima fase. Só um dado curioso, né? Ponte e Santos mais uma vez no mesmo grupo.
desde que esse formato do Campeonato Paulista está em andamento. A Ponte caiu no grupo do Santos em 2014, em 2017, em 2019 e agora em 2020 e 2022. Então, toda vez aí Ponte e Santos no mesmo grupo, e é um grupo muito parecido com o que a Ponte caiu em 2019. Santos, Red Bull, Ponte Preta, só que na ocasião era o São Caetano. Dessa vez é o Santo André. E em 2019, a Ponte até fez uma boa campanha, só que não conseguiu a classificação por conta que ficou atrás do Santos e do Red Bull no seu grupo. Júlio. Muito bem, só para passar aqui rapidinho, né, sobre os grupos do Paulistão. A gente já fala da Ponte, inclusive, que está, na minha opinião, do grupo mais difícil. Grupo A tem Água Santa, Inter de Limeira, Corinthians e o Guarani. O grupo B, formado com São Bernardo, Novo Horizontino, Ferroviária e São Paulo. Grupo C, Botafogo, Ituano, Mirassol e Palmeiras. E no grupo D, o grupo da Ponte é passado pelo Lupe com Santo André, Red Bull Bragantino e Santos. Mantido o regulamento, este é o grupo da Macaca no Paulistão. Grupo difícil, hein? Vai ser parada dura aí pra Macaca. Mas antes do Paulistão, tem a Série B. E uma partida muito importante, né, Batista? Contra o Botafogo na quinta-feira. Um embalado Botafogo, líder do campeonato, agora motivado por esse aspecto também, enfrentando a Macaca, que vai usar da força do seu torcedor para tentar o resultado positivo quinta-feira. Eu penso que isso é bom para a Ponte, porque o Botafogo, neste jogo contra a Ponte, ele pode garantir o acesso. Portanto, não vai ficar lá, né, encebando, tentando fazer o tempo passar, não. Eu acredito que ele vai tomar a iniciativa do jogo, vai atacar o time da Ponte, e aí sim a Ponte pode pegá-lo no contra-ataque mortal com velocidade. Tem jogadores que fazem esse tipo de trabalho, e a Ponte terá a possibilidade de fazer um bom jogo e sair dessa partida com os 3 pontos, que, a meu ver, vão dar à Ponte Preta a condição de permanência na Série B. Não acredito que será superior o número a 45, não. Claro que o Londrina puxou aí o sarrafo um pouco para cima, mas, faltando 4 rodadas, tudo está indicando de que o número mágico não vai passar de 45. A Ponte tem 42, com 3 garante 45, com 3 rodadas de antecipação. Esse é o melhor dos mundos. A Ponte não pode descartar um empate, mesmo o jogo sendo em casa, porque ela tem que pontuar. Faltando 4 jogos, ela pontuando até em cada rodada, até o final da competição, ela automaticamente se garante para a permanência na Série B. Não será um jogo fácil, ao contrário, a Ponte não pode cometer erros bobos, infantis, por vezes grotescos, que ela vem cometendo em algumas partidas. E preocupa muito esse caso do Ryan, porque não tem nenhum substituto para o Ryan. Quando entra lá um outro zagueiro, tem muita dificuldade, são todos zagueiros destros. Acho até que o Fábio Sanches quebra bem o galho do lado esquerdo. E é por isso que o Gilson Kleina não entendia o que ele fez. Tinha que ter feito uma modificação aí no último jogo, né? Fazendo uma alteração, você mexe em 2 para consertar uma, mas pelo menos coloca um jogador com um pouco mais de condição de jogar ali do lado esquerdo. Ednei entrou muito mal, por pouco não aconteceu o gol do empate do CRB, uma falha dele, bola na trave e tal, e os deuses acabaram ajudando a Ponte. Contra o Botafogo não pode fazer isso. Esse tipo de erro vai custar caro. A Ponte não pode piscar. E acho também que o time da Ponte não deve se afobar para enfrentar o Botafogo, senão fica aquele negócio, vamos enfrentar o líder do campeonato, o time que já quase subiu 62 pontos e tal. Gira dentro do cérebro uma carga muito forte e emocional. Isso, a bola pode começar a queimar os pés. Veja o que aconteceu contra a equipe do Goiás. A Ponte fazia um jogo muito bom. O primeiro tempo foi excelente, abriu 2-0. No segundo tempo, teve um arremesso lateral. A bola saiu para a linha lateral
E aí o Rafael Santos foi lá para tentar evitar a saída. O jogador do Goiás deu uma carrinhada selvagem, quase arrebenta com as pernas do lateral esquerdo da Ponte. E aí os jogadores da Ponte foram para cima dos jogadores do Goiás. O Ryan, inclusive, nesse lance tomou cartão. Passou quase que o jogo inteiro pendurado. Então, para que isso? Para que esse tipo de comportamento? O jogo inteiro não, isso aí foi no segundo tempo, né? Mas ele passou grande parte do jogo pendurado, sendo ele um jogador de marcação, um zagueiro e tal, não poderia. Então tem que colocar os nervos no lugar, tem que usar a sabedoria, a inteligência para enfrentar um time mais bem dotado tecnicamente. E para igualar com esse time, a Ponte vai ter que correr mais. Vai ter que ter inteligência tática, vai ter que ter disposição física e vai ter que diminuir a quantidade de erros. Carlos Henrique, quero te ouvir. CH, quinta-feira tem Ponte e Botafogo. É um jogo muito importante para a Macaca também, CH. Os desfalques preocupam, evidente. Ryan e Léo Nabi, até acho que o Léo vai jogar, mas o Ryan é um pouco mais difícil. Os dois fazem falta. Os dois não tem, na minha maneira de ver, não tem substituto dentro do elenco. Mas em outras alternativas, outras situações, o técnico deu um jeito de arrancar um coelho da cartola e fazer o time ficar competitivo. A Ponte está pronta em termos de mobilização, espírito, vontade, né? Os caras estão se dedicando bastante, eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Só que vai enfrentar o líder, e não é só porque é líder, está jogando um belo futebol e tem jogadores diferentes lá. Mas joga dando majestoso, né, Júlio? Então, eu tenho visto, não com muita regularidade, porque as últimas partidas diante da torcida só foi uma vitória, né? Então o time oscilou um pouquinho, que é natural pela qualidade técnica duvidosa do time. Mas eu acho que a maneira de enfrentar uma dificuldade dessa é tratar o jogo com bastante... Tratar com leveza também não dá pela situação, né? Precisa ganhar pelo menos mais uma partida para se livrar. Eu acho que também com uma vitória a mais a Ponte se livra, escapa e não vai correr mais risco. Essa é a impressão que eu tenho. Pode ser até que isso mude. Mas em termos de escolha, jeito do time jogar, eu não tenho nenhuma dúvida que o Botafogo vai ter muita dificuldade aqui em Campinas. E o Botafogo sabe disso. Apesar de ter aí pela campanha, tá? Pela campanha, um ligeiro favoritismo, mas eu acho que dá para dar conta, fazer um jogo organizado, com bastante vontade, né? Com o Rodrigão e o Moisés acordados, né? Vamos ver se ele escolhe direitinho quem vai entrar no lugar do Léo, mas eu ainda acho que o Leonardo vai jogar. Mas o único senão em termos de escolha aí é na zaga. Sinceramente, se o Ryan não jogar, aí o problema fica mais complicado, fica mais difícil de resolver. Tirar o Fábio do lado direito para levar para o lado esquerdo, para você trazer o Ednei para o jogo. O Ednei oscilou muito, teve muitos problemas ao longo da competição, e num jogo difícil como esse, você ter uma zaga que está segura, mas você é obrigado a mudar, e aí tem a dúvida, né? A instabilidade. O Ednei é um cara experiente, né? Mas não atravessa um bom momento, tanto é que foi para o banco, né? Perdeu posição. De qualquer maneira, é o chamado jogo bom de fazer e o jogo bom de jogar, né? Vai todo mundo querer a vitória. Pode ter que jogar com inteligência, Júlio, mas a Ponte está preparada para enfrentar o Botafogo. Agora, o que vai acontecer na partida depende de uma série de circunstâncias. Mas, para finalizar, se o Léo jogar, o ataque vai estar completo e o meio campo também. As laterais também não vai ter problema. Tem um problema em uma posição. Acho que a Ponte tem tudo para fazer uma bela partida, e entendo que, diante do cenário total do campeonato, o empate não é desprezível, não. O empate também passa a ser interessante. Não é jogar para empatar, né? Não é jogar para empatar. Tem que jogar para ganhar o jogo. E tem capacidade para isso, né? Então, mas o empate é bom negócio também para a Ponte. Muito bem. Eu tenho que ouvir ainda o Valdemir Gomes e o Guilherme Zorzin sobre a Ponte aqui, ó. Os nossos torcedores. Carlos Matozinho, a Ponte ganha do Botafogo, joga em casa, vai jogar no ataque. O Carlos Cavalcante está dizendo aqui que
Vai ser dureza tirar a vaga do Santos e do Bragantino no Campeonato Paulista. O Xandão tá dizendo que o CRB pode ajudar a Ponte. CRB luta para entrar no G4, é um daqueles times que a tabela reservou confrontos finais sempre com adversários. Depois de perder para a Ponte, o time alagoano enfrenta Londrina, 17º, Brusque, que é o 16º, Vitória, 19º e o Operário, que na última rodada, ou seja, o CRB, se vencerem os seus confrontos, pode colaborar com a Ponte nessa reta final da Bezona. Todo mundo de olho nesses jogos, reta decisiva, e o primeiro compromisso, o Glegas Orzinha, contra o Botafogo na quinta-feira, nesses últimos 4 compromissos da Macaca. Olha, Júlio, a Ponte na última partida mostrou muita solidez, principalmente no aspecto defensivo, né? Você vê que o CRB teve uma chance nessa falha aí citada pelo Batista, né, na entrada do Ednei ali, entrou meio estabanado lá pelo lado esquerdo. Nós até na transmissão falávamos, né, da troca ali com o Fábio indo lá pelo lado esquerdo. Tava já no ritmo do jogo, né? Tá jogando, tá na sequência. Poderia ter tido essa troca, traz o Ednei aqui pro lado direito e ponto final. Não, o Kleina preferiu colocar o Ednei lá, ele acabou furando uma bola lá e quase saiu o gol do CRB de empate. Mas, pelo que eu me lembro aqui, foi só, viu? O CRB chegou muito pouco. Aquela pressãozinha, sabe aquela pressão que não assusta ninguém? Só, claro, fica aquele negócio ali rodeando a área, né? É muito perigoso, mas é perigoso se você não tiver essa solidez defensiva, e a Ponte teve. Então, eu tô com o torcedor aí, cara. Eu acho que dá sim pra tentar. O Botafogo vai vir com tudo pra cima pra buscar vitória. É o que faz o Botafogo jogando dentro e fora de casa. É um futebol muito agressivo, muito competitivo esse time do Botafogo. Mas dá pra Ponte vir com o Gilson lá com uma estratégia bem definida, com o time ali. Não dá pra ficar baixando linha toda hora. Não dá pra ficar dando campo pra esse time do Botafogo. Tá jogando em casa, pô. Tá jogando em casa, tem que se impor. E a Ponte, todas as vezes que jogou contra esses times lá do G4, os times que estão brigando, foi muito bem, apresentou um futebol muito bom. Teve aquele jogo lá em Recife, quando jogou contra o Náutico liderava a competição, o próprio jogo contra o Coritiba, o jogo contra o Avaí, contra o CRB. Então a Ponte, ela sempre, contra esses times, tem feito bons jogos. Contra esses times lá da parte de cima, lá brigando pelo acesso. Então eu estou confiante. Eu acho que independente, eu também estou confiante na presença do Leonaldo e também do Ryan. O Ryan, a gente viu hoje a imagem diversas vezes lá na televisão, né? Uma trombada ali e tal, caiu em cima da perna, teve aquele... Dói uma barbaridade, incha o pé, mas com um tratamento intensivo você consegue desinchar, você consegue aliviar um pouco a dor, né? Aí antes do jogo faz aquela bandagem lá, aquela famosa botinha que o Tigrão sabe muito bem como é que é, né? Para imobilizar mesmo o pé, e aí vai pro jogo e tranquilo, consegue jogar sem problemas nenhum. E tanto o Ryan quanto o Leonaldo, os dois foram problemas de tornozelo, né? O Leonaldo já é um problema antigo, né? Que ele teve um entorse aí numa partida, ficou fora alguns jogos, voltou, e o tornozelo é assim mesmo. Às vezes você dá uma balançada a mais ali, dá um tranco a mais, fica dolorido, uma barbaridade. O pessoal tirou o Leonaldo para tentar poupá-lo, né? Para que não agravasse ainda mais, e para mim ele estará em campo aí na próxima partida, um jogador importantíssimo. E o Gilson tem que, o quê? Primeiro, fazer com que toda aquela confiança, aquela autoestima que acabou acontecendo na última partida com o CRB, que ele continue nesse mesmo, sabe? Que ele dê sequência mesmo, que ele deixe os caras soltos, jogando, né? Bem posicionado, as linhas muito próximas. Eu acho que é esse o futebol que a Ponte tem que apresentar diante do Botafogo. Encarar de igual para igual. Encarar de igual para igual. A Ponte já mostrou que tem condição. Pô, superar esse time do CRB aí em casa, da forma com que foi, dá para encarar qualquer time. Botafogo é perigoso, tem que estar atento, tem que ter muita atenção, não pode tomar gol no início da partida, tem que ficar ligado 200%. Concentração nível hard, para que não aconteça nada e a Ponte consiga, pelo menos, não tomar gol. E aí, num contra-ataque, numa bola parada, né? Numa escapada ali do Leonaldo, numa escapada do Fecim,
né? Num chute ali do Rodrigão, uma jogada de efeito do Moisés, conseguiu fazer o gol e ganhar o jogo. É isso que a Ponte tem que pensar. Eu acho que dá sim, viu, Júlio? Independente se vai enfrentar o Botafogo, independente se o Botafogo joga aí para conquistar o acesso, não tem que ter medo, tem que partir para cima. Com organização, com uma estratégia bem definida e vencer a partida. Se a Ponte vence o jogo, isso deve estar sendo falado durante toda a semana dentro do vestiário. Pô, vencer o jogo já dá um passo sensacional para largar de vez aí a zona de rebaixamento para trás. E é isso que a Ponte tem que buscar. Buscar a vitória a todo custo. Se não conseguiu, não ganhou, olha, então beleza, um empatezinho, beleza, soma um ponto, legal demais. O empate não é desprezível nessa partida, mas tem que jogar para ganhar. E aí, Tigrão, quinta-feira, né? Claro que a gente torce para que o Ryan e o Leonaldo estejam prontos, porque são dois jogadores que têm jogado bem, têm ajudado aí o Kleina. O Leonaldo tem chegado à área, feito gols, isso é muito importante também. E pela preocupação, principalmente no caso do Ryan, se ele não estiver à disposição, quem seria o substituto, né? O torcedor fica preocupado, principalmente da maneira como entrou o Ednei. Suas expectativas para quinta-feira, Valdemir? Então, se o Ryan não jogar, eu jogaria com o Fábio, com o Fábio Sanches e com o Thiago Lopes. Simples. Mas Thiago Lopes joga do lado direito e é garoto. Tá bom. Joga com o Thiago Lopes do lado direito e puxa o Fábio Sanches pro lado esquerdo, que não tem problema. E aí, você abre mão do Ednei? Abro. Boa sorte pro Ednei, continuando na Ponte ou não ficando pro ano que vem. Me parece um cara, assim, de grupo, me parece uma pessoa muito benquista, inclusive pela reação que a gente vê dentro do campo, por todo o grupo de profissionais da Ponte, mas tecnicamente eu perdi a paciência com o Fábio Sanches, com o Ednei, perdão. Então, para mim, resolvo dessa forma. E no meio-campo, a torcida da Ponte tem que torcer muito para o Leonaldo se recuperar. Mas se recuperar, recuperado. E não aconteceu o que aconteceu, por exemplo, com o Moisés no derby. É derby, é o Botafogo, é o líder, então vai lá, infiltra. Não sei se infiltra com injeção, se põe pomada, bálsamo benguê, banha de galinha, não sei, diz que banha de carneiro. A minha mãe usava muito banha de frango. Quando a gente machucava, derretia, né? Aquela banha de frango, ficava aquela gosma assim, bem quente. E a gente passava e depois amarrava um pano em cima. Eu não sei se é porque queimava já tudo e anestesiava, mas melhorava. Melhorava a dor, melhorava o inchaço. Então hoje os recursos são muitos. Agora não adianta fazer tratamento intensivo 36 horas por dia e o cara entrar sem confiança, com medo, não vai dividir, vai sobrar uma bola para chutar, ele vai titubear, então não adianta, ele tem que estar recuperado. Uma dorzinha tal, mas está bem, o exame de imagem foi legal, né? Aí o único exame de imagem que eu fazia quando eu tinha a idade do Leonaldo era olhar na lagoa e ver minha cara lá, né? Esse era o exame de imagem que eu fazia. Mas agora não, pô. Agora tem ressonância magnética de alto espectro, né? Com aparelhos moderníssimos, tem tomografia computadorizada. Então, eu não sou a favor de que o jogador entre com 70%. Fosse ele, o Oscar Salles Bueno Filho, vai estar com 45%, 50%. Põe para jogar. Agora é o Leonaldo, bom jogador, importantíssimo, imprescindível, indispensável hoje. Mais inteiro, 90% pelo menos. Se entrar com dor, não adianta. Vide o exemplo do Moisés, que depois do derby ele nunca mais voltou a render o que já tinha rendido antes, não marca gols há muito tempo e começou no derby. Por quê? Entrou mancando. E pode ter agravado, pode ter traumatizado, pode ter gerado uma dor crônica. Eu estou colocando tudo isso no condicional. Então é isso, aquilo que eu vejo. Que o Leonaldo jogue, que encare, mas que esteja bem e não a meio pau. E na zaga, já dei aqui a minha opinião.
As demais posições, acho que ele momentaneamente não vai mexer e não precisa mexer, pelo menos para início de jogo. E quanto ao Botafogo, que vem aí com essa performance boa, mas o resultado mais expressivo do Botafogo na competição como um todo, vejam, como um todo, foi esse resultado do domingo diante do Vasco. Foi esse resultado de domingo diante do Vasco. 4-0, nem o mais otimista botafoguense poderia imaginar uma situação dessa. Mas se analisarmos a liderança do Botafogo, não é? Ele tem números expressivos. Sim, tem números expressivos. Ele tem, por exemplo, o melhor ataque da competição. Mas ele não tem a melhor defesa. A melhor defesa ele divide aí com algumas outras equipes. Então, os números do Botafogo, com 18 vitórias, o credenciam realmente a um certo favoritismo contra apenas as 10 vitórias da Ponte. É quase o dobro. Só que dentro do campo, outro dia, Botafogo foi a Goiânia, agora, recente, quando caiu o Marcelo Cabo. O Botafogo foi lá e empatou com o Goiás. A diretoria do Goiás respeitou tanto o Botafogo que achou o resultado tão negativo, empatar com o Botafogo em casa, e mandou seu treinador embora. Se acertou ou errou, aí o tempo é que vai dizer, né? O tempo é que vai dizer. Mas faz bem pouco tempo que o Botafogo esteve em Goiânia, empatou e isso gerou aí a dispensa do treinador do Goiás. Então é o Botafogo, mas não é o Botafogo do Jair Ventura Filho, do Quarentinha, do Nilton Santos, né? Do Zagallo, do Manuel dos Santos, o Garrincha. É o Botafogo, é um time que ganhou com um perereco no Nilton Santos, na 33ª rodada, do Confiança por 1-0, mas foi um perereco para ganhar o jogo. Então não estou aqui tirando os méritos, a qualidade e todas as virtudes do time do Botafogo, absolutamente. Foi na 32ª rodada que o Botafogo esteve na Serrinha e empatou 1-1 com o Goiás. 1-1. Sabe o que aconteceu? Treinador mandado embora. Então é bom time? É. Dentro dos padrões da Série B, tá arrumadinho? Tá. Tá encaixado? Tá. Teve o seu melhor resultado contra o Vasco? Verdade também. E esses 4 gols que ele marcou contra o Vasco, porque a média do Botafogo é 1, 2, nenhum, 1, às vezes ganha de 0-0. Então não levem, não tomem muito por base. Ele teve um outro bom resultado contra o Brusque em casa, 3-0. Então, é um time que merece todo o respeito e por isso que é líder do campeonato. Mas não é esse Botafogo que eu falei aí. Ele, por exemplo, empatou 0-0 com o Cruzeiro, que até hoje está ameaçado de rebaixamento. Então, essa média de gols da equipe do Botafogo, ela subiu muito em função exatamente dos 4 gols marcados agora, na última rodada. Agora, o Botafogo chegou a um número expressivo aí, né? De 51 gols. Fora esses gols aí, que era um resultado normal, por exemplo, um 0-0 entre Botafogo e Vasco, isso que era a lógica. O jogo foi em São Januário, então esse jogo foi um ponto fora da curva. Se você tira esses 4 gols, para mim casuais, para mim pontuais, estranhos, contra o Vasco, o Botafogo tem o mesmo número de gols que o Guarani, tem o mesmo número de gols que o Náutico, e eu não estou tirando méritos dessas equipes, eu estou dizendo que ele está na média. Então não é um super time. E finalizo dizendo o seguinte: essa matemática que dá ao Botafogo a possibilidade de subir em caso de vitória, já matematicamente, quinta-feira aqui em Campinas, essa matemática, ela é boa para a Ponte. Sabe por quê?
Por quê? Ela cria muito mais ansiedade no Botafogo do que na Ponte. O jogador fala, gente, é hoje, não vamos deixar passar. E normalmente isso atrapalha as coisas dentro de campo. Motiva, porém enerva. Motiva, porém intranquiliza. Motiva, porém aumenta os níveis de adrenalina e de ansiedade. E a Ponte pode trabalhar muito bem em cima disso. O Botafogo quer dar para o seu torcedor o acesso com 3 rodadas de antecedência. Estarão faltando 3 depois desse jogo. E isso não agrava em nada o grau de dificuldade, não aumenta esse grau de dificuldade da Ponte. Eu acho que aumenta sim o aspecto emocional negativo do Botafogo, que pode ser bem explorado pela Ponte. E aí, quem é que é favorito? O Botafogo. E se a Ponte ganhar, ela é zebra? De jeito nenhum. Organize-se, mobilize-se e não pisque. São as 3 receitas aqui desse irmão de estrada para o grupo da Ponte. Mobilizem-se. Mobilizem-se. Centrem todas as atenções em cima de um jogo que é muito mais importante para a Ponte do que para o Botafogo. Porque para mim, em caso de vitória, a Ponte escapa quinta-feira. Se não matematicamente, depois o tempo vai dizer que com 45 dá. E o Botafogo tem mais 3 oportunidades. 3 ainda para buscar. E de repente, se perder tudo daqui para frente, ainda sobe com os seus já 62 pontos. Ainda sobe. Depende do que aconteça com os outros. Então, otimismo, confiança, concentração, mobilização total e muito apoio e muita paciência por parte do torcedor ponte pretano. Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 6h54. 6h54, hora e vez de falar da Casa de Carnes Mites Bife. Para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais altos tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife em Campinas, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. Ofertas de hoje: patinho moído extra limpo R$ 44,90 o quilo. Filé de frango R$ 22,90 o quilo. Hambúrguer de costela Angus R$ 34,90 o quilo. Tá barato demais. A Mites Bife aceita cartão alimentação, Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, no bairro Nova Campinas. Fica ali, divisa Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson. Denilson é um profissional com larga experiência, trabalhando em casa de carnes em Campinas. Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto para a meta.
Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque, exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias.
dias. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz broto legal 5 quilos, R$ 21,90. Feijão broto legal carioca 1 quilo, R$ 6,89. Farinha de trigo Dona Benta 1 quilo, R$ 3,79. Açúcar União refinado 1 quilo, R$ 3,89. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 15 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Carlos Batista. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria, qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, esse é o momento dos nossos ouvintes participarem aqui do programa. Vamos com a primeira mensagem na Bandeirantes. Boa tarde, Júlio Nascimento e a todos. Ô, Júlio, vocês pediram tanto, principalmente o CH, o Gleger, né? Tanto o Alan Vitor, que o Daniel Paulista não escalava ele. Você viu nas últimas partidas? Não acrescentou nada. E agora? Quem estava certo? Os comentaristas ou o técnico Daniel Paulista? Obrigado, Aguinaldo do Proença. Os comentaristas foram citados. Nas últimas partidas, ele falou, o Alan Vitor fez gol, decidiu os jogos aí. Nos últimos jogos, ele foi mal só no primeiro tempo contra o Vila. Não concordo com o nosso amigo ouvinte. E acho que o Alan Vitor tem que ter uma sequência. Não foi só o Alan Vitor que jogou mal, foi o time todo do Guarani, primeiro tempo. O CH foi citado também, CH.
Eu assino embaixo exatamente o que o Gleger disse. Mais um ouvinte falando. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. É o Batata de São José do Rio Preto. Júlio Nascimento. Oi. E amigos. Eu acho que é o seguinte. Vai ter uns confrontos direto aí. Eu acho que a Ponte Preta, com o Botafogo, eu fico na dúvida com esse futebolzinho pequenininho aí, né? Mas o Gilson tá tirando leite de pedra, né? Eu creio que a Ponte Preta não perde, porque tá jogando pelo menos com vontade, né? Habilidade não, mas tá jogando com vontade. É o que tava faltando, né? Tivesse ido isto no campeonato todo, nós não estaria aí nessa situação aí. Mas o time dá muita bobeira, entrega muita bola de graça, dá muita vacilada. Nossa, tô rezando para acabar esse ano, que esse ano foi terrível. Terrível. Esperamos que quem entre aí tenha um pouco de vergonha na cara e monte um time bom para disputar, né? Porque esses diretores e diretoria que tá aí, eu tenho certeza que não são pontepretanos. Um abraço. Um abraço, obrigado pela mensagem. Fiquei devendo aqui, o Tandy Negrão, viu, Tigrão? Ele pediu para analisar a tabela dos adversários da Ponte. Os jogos do Operário: Remo em casa, Botafogo fora, Brusque fora e CRB em casa. Remo, Operário fora, Goiás em casa, Vasco fora e Confiança em casa. Brusque, pra mim é mais difícil. Cruzeiro fora, é hoje o jogo. CRB em casa, Operário em casa e Goiás fora. E o Londrina pega o CRB, a Ponte, o Vila e o Vasco. É a tabela dos adversários da Ponte. Desses times aqui, viu, Tigrão? Eu acho, modestamente, que a tabela do Brusque é a mais difícil. Eu concordo em 100% com você, porque eu já tinha, né, não agora, depois da solicitação aí de análise do Tandy Negrão, mas eu já tinha feito isso, não hoje, né, já venho olhando aí depois de encerrada a 34ª, né? Isso. 23ª, tem 4 ainda. 4, 5, 6, 7. Não, 34ª. Agora exatamente. É quinta, Exatamente. sexta, 7ª, 8ª. É isso. Encerrada a 34ª, eu fiz essa análise aí. E na teoria, às vezes muda, né? O cara vai lá ganhando Goiás e tal, mas o Brusque, ou ele pega neguinho que tá precisando para não cair, ou ele pega time que precisa subir. Caso do Goiás, por exemplo, pode ter que decidir a vida dele na última rodada contra o Brusque. A tabela da Ponte não é brincadeira também. É das mais difíceis. Só que a Ponte teve enfileirados 2 jogos em casa contra 2 clubes de G4. Botafogo, que já subiu, não matematicamente, e o CRB, que ela enfrentou no último domingo. Ah, mas o CRB não tá, mas tá ali, sempre entra, sai, não deixa a distância crescer. E quando nós dissemos que a tabela era terrível, o primeiro terrível ela já ganhou. Só que ela está tendo, para mim é um privilégio, desde que tenha conseguido vencer o primeiro e venceu. Se ela vencesse o primeiro, seria uma tabela boa de 2 jogos seguidos em casa. Se ela perde do CRB, aí é mais difícil, porque a pressão em cima dela contra o Botafogo seria muito grande. Como ela ganhou o primeiro, ficou boa essa tabela de 2 jogos em casa. Ah, mas ela tem pedreira fora, tem confronto direto com o Londrina. Eu vou dizer para você que se a Ponte ganhar do Botafogo, e não é fácil, mas não era também ganhar do CRB, ela nem jogou bem e ganhou. Se ela acertar uma boa partida e ganhar do Botafogo, ela já vai quase que com tudo resolvido contra o Londrina e joga o problema no colo do Londrina. Então, as 2 tabelas mais difíceis são, por ordem, a do Brusque e depois a da Ponte. Porém, no caso de uma vitória contra o Botafogo, eu não falo mais de tabela e já acho que a Ponte pode começar a mexer com o planejamento de Série B de bola para 2022. Boa noite a todos vocês da rádio. Eu sou Luiz Polônio aqui da Jardim do Lago. Eu estou em Campinas desde 2001, né, que eu moro aqui. E sempre acompanho todos vocês aí, porque eu gosto muito de esporte, de futebol principalmente. O meu pai adorava isso também. E eu lembro lá da Band, né, dos tempos dos anos 70,
que eu era criança ainda, mas o meu pai ficava no rádio ouvindo o scratch do rádio, né, que chamava, comandado pelo Fiore de Gigliotti, e tinha Flávio Araújo, né, tinha Paulo Edson, tinha, né, um monte de profissionais assim, sensacionais na parte do esporte, né, falando, né, Loureiro Júnior, né, tinha muitos deles. E a gente aprendeu, né, a gostar, né, de futebol através disso, né, ouvia o jogo do domingo à tarde, depois ficava ouvindo lá os resultados da segunda, terceira divisão, do interiorzão aí, até as tantas. E isso foi um marco, né, um marco mesmo no jornalismo esportivo, a Band sempre presente, né. Então, parabéns a todos vocês e muito sucesso. Povo da Band, eu tava sumido, mas eu voltei. Wellington do São Fernando, beleza? Estavam com saudade dos meus placares milagrosos, né? Mas a Ponte Preta também não ajuda, né, meu? Pô, aí é ruim. Olha, voltei com toda a força, hein? Só vou falar pra vocês, escreve aí. A Ponte Preta não cai e o Guarani não classifica. É nóis, o Edson Fernando. Agora eu tô de caminhoneiro, então agora é mais difícil participar. Mas estamos aí. Um abraço. Boa tarde, pessoal da banda. Boa tarde, todos aí da banda. Não vou falar nome, aquele Neu de Jardim de Oliveira. Boa tarde. Eu não concordo, esse negócio tem que dar mais chance para o Alamvito. O campeonato falta 4 rodadas. Primeiro, ele não é nem nosso. Não tem que ter medo de queimar ou não. Ele, toda vez que saiu jogando, não rendeu. E não rendeu, então tem que pôr cada jogador na sua posição e acabou. O Lucão é grosso, mas fez 2 gols. E com esses 2 gols, seria 5 gols do Lucão. O Alamvito fez 2. Então quem que tá rendendo mais? É o Lucão, vocês vão me desculpar, mas é o meu pensamento. Boa noite, Júlio. Wilson de Março. Por que o jogador da Ponte se machuca tanto, hein? Esse menino Leonardo, é a 3ª vez que se contunde. Será que não é bem curado das lesões antigas? Ele é um menino forte, físico avantajado. Como que se machuca tanto? O que está errado? Departamento médico, fisiologia, o preparador físico, alguma coisa não dá certo na Ponte Preta. Todo jogo é 1, 2 jogadores que saem machucados. Um abraço, Wilson de Março. Olá, gente. Boa noite. Eu sou o Natalino do Parque Santa Bárbara. Bugrino, da pele até o osso. Gente, referente ao comentário do Lucão do break lá, é o seguinte, quando tá retranca e aquele time que tá segurando o resultado, o time que tá meio macambuzo, não vai pra frente, esse Lucão não serve pra jogar. No caso do jogo anterior, o Guarani estava perdendo 2-0 e ele estava para frente e o time chegou junto. Então, quando esse time chegando mesmo, o Lucão é ótimo. Mas o time tem que ter do jeito que teve o segundo tempo aí contra o Vila Nova. Esse é o Lucão do break. Mas será que o time joga todas as vezes dessa formato? Aí que eu quero ver. Boa noite, equipe da Band Campinas. Aqui é Fábio de Santos, litoral de São Paulo, Bugrino Roxo. Eu acho que o Guarani contra o Brasil de Pelotas tem que entrar de forma agressiva para vencer o jogo, né? Mas infelizmente eu acho que o Guarani não vai conseguir essa vaga. É um time muito irregular, é um time que às vezes entra totalmente dispersivo na partida, totalmente desligado. Isso vem atrapalhando muito o Guarani em muitos jogos, atrapalhou muito o time do Guarani. Então eu acredito que vai ser uma partida muito dura. Vou torcer para o Guarani vencer, mas acho muito difícil o Guarani conseguir conquistar a vaga, né? Tendo que vencer aí jogos mais difíceis ainda. Abraços a todos. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, Batistão. Boa noite, Tigrão. Greg Jorginho. Boa noite. É o Léo do Terminal Itajaí, Ponte Pretano da pele até o osso. Eu entraria com o Lucatelli no meio do campo.
né? Eu escalaria o Lucatelli no meio do campo. Tá? Essa é a minha opinião, Júlio Batista. Júlio Nascimento, bom trabalho, fica com Deus. O cara tá com brincadeira aí, ó. O cara disse que é Ponte Pretano da pele até o osso. O Batistão quase caiu da cadeira, ele deu pra ver aqui, hein? Ô, louco. O cara quer escalar o Locatelli. Deus do céu. No lugar do Leonaldi. Que líquido será que ele tomou, hein? Que coisa impressionante. Rapidamente, só essa questão aí de contusão, até lá no programa Os Donos da Bola, batemos uma caixa, eu, o Gleger, o CH e o Júlio, sobre essa questão. A Ponte foi terrivelmente prejudicada por inúmeras contusões. O Lupe até falava que de 34 rodadas, o Gilson Kleina conseguiu repetir o mesmo time só em 3 jogos de 34. Ô, Gleger, você que jogou 20 anos, qual é o problema, né? Não tô nem falando com relação aí os dois tornozelos, né? Ryan e Leonaldi, mas tantas outras contusões, principalmente as musculares. Olha, Batista, a intensidade que o time da Ponte... Porque a Ponte passou durante toda a competição brigando aí lá embaixo na tabela, né? E isso cria o aspecto emocional, né? O dia a dia de trabalho teve muitas situações negativas no extracampo, né? Salários atrasados, ou seja, essas coisas todas influenciam demais, tá? Isso influi o dia a dia, né? A intensidade não é a mesma nos treinamentos. Aí chega no jogo, você tenta aumentar um pouco a rotação, acaba estourando. Então, tem diversos fatores. Até porque a estrutura da Ponte Preta é muito boa, né? E tem bons profissionais. Então, a gente pega, no caso, vamos supor, o Ryan, que pra mim é um jogador que se machucou desde quando chegou aí, toda hora se machucava, né? Agora que ele tá tendo uma sequência. Mas isso daí já é genética do atleta, né? E ele não consegue ter uma sequência. Por isso que na hora da contratação, você precisa analisar diversos fatores, inclusive esse, da sequência, quantos jogos esse jogador atuou, quantas vezes ele ficou fora por contusão, né? Então tem diversos aspectos. Tem a questão que eu costumo até brincar e é a pura realidade. Você sabe disso, Batistão? A questão das cáries nos dentes, né? Dente cariado, pro ouvinte que não sabe, ele causa lesão muscular. Então tem um monte de coisa, Batista, mas nesse caso da Ponte, eu posso dizer a você que é uma questão emocional. Acho que isso tem pesado muito nessa... E até mesmo na hora em que você precisa aumentar o ritmo, né? Aumentar a intensidade para vencer um jogo importante, e aí você acaba estourando justamente por isso. Sequências de jogos, né? A pandemia, lembra que nós falávamos muito? Jogos em cima de jogos. Então é complicado. E aí, nesse caso, é muito complexo falar em cima dessas diversas contusões que aconteceram com o time da Ponte. E para você, Tigrão, contusões no time da Macaca? Alô, Tigrão? Tigrão não está na escuta. CH, quer opinar a respeito também? Diz aí, CH. Batista. Eu acho que as contusões geradas no time da Ponte, a origem delas é muito mais em cima de traumas, como foi o caso dos dois que se contundiram no último jogo contra o CRB, do que propriamente de esforço muscular e de mau condicionamento físico. Então, está muito mais a ver com fatalidade do que propriamente com um preparo físico ou com um fortalecimento muscular mal realizados. Toda vez que acontece trauma, Moisés, Leonaldi, Ryan, entre tantos outros, Rafael Santos, aí não tem muito o que você falar em termos de planejamento, porque trauma é acidente de trabalho. Às vezes acontece mais e às vezes acontecem menos. Este ano com a Ponte, especialmente nesse campeonato, está acontecendo mais, porque nada deu certo. Foi um ano terrível, como disse um torcedor agora há pouco aí, que está torcendo para acabar o mais rápido possível e que a Ponte escape. Muito bem, agora são 7h21. Já tem mais mensagens, agora intervalo. Bandeirantes Esportiva,
Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. Muito bem, agora são 7 horas e 26 minutos. Já já os destaques finais, mais 2 mensagens de áudio. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Queria a opinião de vocês aí sobre a titularidade do Regis, tendo em vista que durante o segundo turno todo ele não jogou absolutamente nada. O último jogo foi um fiasco e o Andrigo, nas 2 últimas vezes que entrou muito bem, contra o Vasco e contra o Vila Nova. Na minha opinião, ele já está merecendo a vaga de titular faz um tempinho aí. O Regis está dormindo. O Regis vai sendo aí alertado pelos torcedores bugrinos
da queda de rendimento. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio. É o Itamar. Ô, Tigrão, cara, olha, o Botafogo vai perder para Ponte Preta. Eu sou bugrino, mas com certeza o Botafogo vai perder para a Ponte. Porque eles vêm aqui pisando nos ovos, achando que o jogo vai estar ganho, pelo fato de ter ganhado do Vasco de 4-0. Então, eles vão perder para a Ponte aqui, viu, Tigrão? Boa noite para você. Vamos aos destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Começamos com o Guarani, repórter Marcos Luiz. Só lembrando, Júlio Nascimento, que a definição do Guarani para a partida de amanhã contra o Brasil em Pelotas, somente na chegada do time no estádio Bento Freitas. Rodrigo Andrade deverá desfalcar a equipe, vetado pelo departamento médico. Índio, retornando, pode ser a novidade do técnico Daniel Paulista, que tem dúvidas no ataque. Lucão do Break, Pablo e Alan Victor, as opções do treinador. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe. Bom, Júlio, a grande expectativa amanhã no último treino da Macaca é se Leonaldi e Ryan vão estar em campo. Se isso acontecer, consequentemente, eles vão ter condições de jogo para o duelo contra o Botafogo. Se não, aí fica um pouco mais complicada a presença dos dois atletas no duelo contra o Glorioso. Partida importante para a Macaca, que hoje fica de olho nos seus concorrentes, que brigam lá na parte de baixo da tabela. Em relação aos ingressos, a partir de amanhã, os bilhetes estarão à disposição nas bilheterias do Majestoso. Vamos lá aqui com os destaques finais dos comentaristas. Gleger Zorzinho, um abraço para você, seu destaque final, Gleger. Um abraço, Júlio, boa noite. Daqui a pouquinho, 21h30, Grêmio e Fluminense, mais uma saga do time do Mancini. Será que o Grêmio consegue escapar? Não sei. Mancini não, tá? Um abraço, difícil, boa noite, Júlio. Valeu, Gleger, abraço pra você. CH, seu destaque final, um abraço. Outro, boa noite a todos e até amanhã. Valdemir Gomes, seu destaque final, Tigrão, um abraço pra você. Abraço, Júlio, boa noite. Foi um prazer muito grande ter participado mais uma vez. E eu imagino como é que deve estar em cima do que falou o Gleger agora aí, do jogo das 21h30. O coração preto e azul do torcedor gremista. Eu imagino, não deve ser fácil não. Boa noite, um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão. Batistão, um abraço pra você, até amanhã. Abraço, Júlio, até amanhã. Muito obrigado a todos que participaram conosco. É legal demais ter a participação do ouvinte. Não conseguimos atender a todos, mas foi legal demais tê-los conosco na edição de hoje. Um abraço, Júlio. Agradecendo aqui Alexandre Almeida, Jorge Cardoso com os trabalhos técnicos do Bandeirantes Esportiva. Na sequência, Esporte em Debate. Volta amanhã, hein? 11h30 com nossa área, 5 horas novamente com Bandeirantes Esportiva. Amanhã tem Jornada Esportiva também. Tem Guarani em Campo e na quinta, Ponte Preta. Valeu, gente. Abraço pra vocês. Ótima noite. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270.